Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 10, versículos 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então, neste capítulo 10 de Mateus, inicia-se aquilo que nós chamamos de discurso missionário. E começa justamente com a eleição e o envio desses 12, que então passam a ser chamados de apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Então, eles eram discípulos, são discípulos, não deixam de ser discípulos, ou seja, aquele que está sendo formado, aquele que tem um mestre, aquele que segue um mestre, mas ao mesmo tempo eles são enviados, eles são apóstolos. Então, eles são apóstolos, mas também são discípulos. Daí que vem a questão de discípulos missionários, né? Discípulos e apóstolos enviados missionários. Jesus escolheu então esses primeiros 12 homens, mas continua ainda hoje chamando outros, escolhendo outros e mandando em missão, através da igreja, ainda muitos homens e mulheres. Aqui se fala de 12, o número 12 tem uma importância na Bíblia, tem uma importância que é uma importância simbólica. Por quê? Porque 12 não é só 12, 12 lembra as 12 tribos de Israel. Então, é uma conexão com o Antigo Testamento, é dizer que aquele projeto original de Deus, que escolheu 12 tribos, se consolida com 12 apóstolos que são enviados em missão para o mundo inteiro, ou seja, de 12 tribos para o mundo inteiro, de 12 apóstolos para o mundo inteiro. Todos são incluídos na salvação, não apenas 12, nem 12 tribos, nem 12 apóstolos, mas todos. Então, o apóstolo, ele é sempre missionário, porque ele é enviado a realizar uma missão. E aqui nesse texto nós vemos que a missão dos apóstolos seria curar os doentes e expulsar os demônios. Não deve ser lido literalmente apenas essas duas coisas, curar doenças e expulsar demônios. Essas duas coisas significam algo, querem dizer que todo mal vai ser derrotado diante do senhorio de Jesus, diante do poder de Jesus. Então, curar doenças e expulsar demônios significa que os discípulos vão, então, combater todo tipo de mal. Então, isso quer dizer que Jesus tem uma autoridade e ele passa essa autoridade aos seus discípulos. Então, a igreja toda é chamada a entrar nessa missionariedade, nesse trabalho de combater o mal. A evangelização é para toda a comunidade. Todos nós, então, somos enviados. Esse trecho do Evangelho, no entanto, fala de Pedro em primeiro lugar. O evangelista faz questão de colocar Pedro como o primeiro da lista, né? E Pedro tem, então, no Evangelho de Mateus, um lugar especial, ocupa o primeiro lugar. É o que nós chamamos de primado de Pedro. Primado significa primeiro lugar. E, então, nesse evangelho, Pedro é aquele que recebe o poder das chaves e a missão de confirmar na fé os irmãos. Significa que a comunidade cristã, no seu início, tinha essa visão de privilégio em relação a Pedro. Por isso que hoje nós temos o Papa como sucessor do apóstolo Pedro. Então, unindo os dois temas, com Pedro nós continuamos, e com Pedro nós queremos obedecer ao mandato de Jesus de anunciar
a sua palavra, de combater todo tipo de mal pelo mundo inteiro. O Senhor nos escolheu e nos enviou. Ele nos amou e quer que nós levemos o seu amor a outras pessoas. Vamos à nossa oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor no seu coração nos acolhe a todos e o Senhor derrama o Espírito prometido do Pai sobre nós para realizarmos esta tarefa missionária. Não estamos sozinhos, mas estamos cheios da força do Espírito Santo, cheios da presença do Paráclito, do Consolador, daquele que vai iluminar a nossa mente e as nossas palavras. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está conosco até o fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.